Fala pessoal, beleza? A gente vai dar continuidade no nosso curso de cálculo 1, tá? E aí hoje a gente vai falar de funções crescentes e funções decrescentes, tá bom? A gente vai falar dessas definições, tá? E, bom pessoal, no caso de uma função crescente, tá? Igual a gente tem aqui, ó, uma função, tá bom? Que leva valores do domínio para o contradomínio, tá? Dado que é uma função de um tipo do tipo fx, tá bom? Em relação a x, tá? Ela vai ser crescente, pessoal, tá bom? E dentro de de um de um conjunto, tá? Que está contido no nosso domínio, tá bom? E para todos os valores x1 e x2, tá? Dado que x1 é menor do que x2, tá bom? Se quando a gente aplicar os valores da nossa função, os y1 que a gente encontrar, for menor também que dos y2, tá? Então o que a gente está falando? Olha, se a gente tem um x1, tá? E desse x1, o correspondente dele, a nossa imagem, tá bom? For também, e esse x1 for menor do que esse x2, se o y1 for menor do que o y2, tá? Se os valores correspondentes àquele x1 e àquele x2 também forem menores para todo aquele conjunto, tá bom? Do nosso que está contido no nosso domínio, aquela função é crescente, tá? E o inverso, pessoal, a gente observa para funções decrescentes, tá bom? Então, dada essa função, tá? Ela vai ser decrescente, tá bom? Que é decrescente nesse domínio, tá? Se tiver uma relação inversa entre as variáveis, tá? Aqui é uma relação diretamente proporcional, aqui é uma relação inversamente proporcional, tá bom? Percebam, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter um x1, tá? Que é menor que aquele x2, só que quando a gente aplica os valores da nossa função, a gente vai ter que os valores de y1, tá? Vão ser maiores que os valores de y2, tá bom, pessoal? Bom, então eu coloquei esses exemplos aí para ficar mais claro, né? Que até então não é tão claro, tá bom? Então, pessoal, a gente vai tentar resolver esses exemplos aí, demonstrar o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente, tá? De uma maneira bem simples, beleza? Bom, então vamos lá. Nesse caso aí, pessoal, quando que essas funções elas vão ser crescentes ou decrescentes, tá? Quando que elas vão ser crescentes ou decrescentes? Ora, primeiramente, pessoal, por exemplo, nessa nossa número 1, tá bom? A gente tem o quê? Que o nosso y, tá bom? A nossa função, tá? Que é igual f de x, tá bom? Ela é a mesma coisa, esse y, tá? É igual a 2x. Beleza, pessoal? Ora, então a gente está falando, ó, a gente tem um domínio aqui, nesse caso aqui, qual que é o nosso domínio? Ora, o domínio da nossa função, tá? O domínio da nossa função é igual aos reais, né, pessoal? Por quê? Não tem nenhuma restrição daquelas que a gente colocou anteriormente. Que é o quê? Não tem nenhuma raiz, não tem nenhuma razão. Então o domínio é aos reais, tá bom? Ora, a gente vai pegar um subconjunto dentro desses valores reais, tá? Vamos pegar aí um subconjunto dentro desses valores reais, que vai dado um subconjunto, por exemplo, d', tá bom? Que vai de -2, tá? Até 2, tá bom? E vamos analisar se dentro desse intervalo de -2 a 2, a função é decrescente ou decrescente, tá bom, pessoal? Olha, o que a gente tem que fazer aí? Vamos fazer o estudo dos valores que o y assume, tá? Dados os valores de x, tá bom, pessoal? Olha, o que a gente tem aí? Vamos pegar lá, então, os nossos valores x, tá? E o que esses valores e quais que vão ser as imagens que a gente vai tirar desses valores x aplicado a essa função aqui, 2x, tá bom? Olha, pessoal, quando x, tá? Quando x for igual a -2, tá? Nossa função vai ser igual a quanto, pessoal? Olha, 2 que multiplica -2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a -4, não é verdade?
Ora, quando é igual a menos 1, vai ser igual ao quê? Vai ser um 2 que multiplica menos 1, tá? Vai ser igual a menos 2, tá bom? Pessoal, quando for igual a zero, tá? Então, vai ser o quê? 2 que multiplica zero vai ser igual a zero, tá? Quando for igual a 1, ora, vai ser igual a 2, né? 2 que multiplica 1 vai ser igual a 2. E quando for igual a 2, pessoal, fechando aqui o nosso intervalo que a gente traçou, tá? Olha, vai ser igual a 2, que multiplica 2 é igual a quê? É igual a 4, não é verdade? Então, pessoal, aqui, ó, para os nossos valores de x, o que a gente vai ter? A gente está analisando os valores de x de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o que a gente encontrou aqui? A nossa imagem, os valores de y. A gente encontrou menos 4, menos 2, tá? 0, 2 e 4. Não é, pessoal? Olha, então, o que a gente tem que ver se a nossa função é decrescente? A gente tinha a seguinte regra, tá? É crescente, tá bom? É crescente se x1 for menor que x2, vai ter uma relação direta. Isso vai implicar o quê? Que o y1 vai ser menor que o y2, tá? E aí, pessoal, se a gente chamar, tá? O y1 aqui, tá bom? y1, x1 de menos 2, tá? E x2 de menos 2, a gente tem o quê? Que, por exemplo, a gente tem que menos 2 é menor do que 2, não é verdade? E quais foram as imagens que a gente encontrou, respectivamente? Ora, para o menos 2, a gente encontrou o quê? Menos 4. Menos 4. E para o 2, a gente encontrou 4. 4. E aí, pessoal, qual foi a relação aqui que a gente tem? Ora, menos 4 é realmente menor que 4. Então, para esse caso aqui, para essa nossa função, tá? Para essa nossa função, nesse conjunto aqui que a gente encontrou, que pertence ao nosso domínio, tá bom? Pertence ao nosso domínio, a nossa função é o quê? A nossa função é crescente. Crescente, tá bom? Ela é crescente, tá? E aí, pessoal, vamos analisar agora aquele nosso segundo caso, tá? Vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar isso aqui. Vamos usar isso. E vamos analisar o nosso segundo caso, pessoal. Olha, naquele nosso segundo caso lá, é o que? A função, por sua vez, tá? No nosso caso, no nosso segundo caso aqui, tá? A nossa função, tá bom? A nossa função é igual a menos 2x, não é verdade? Menos 2x. Olha, qual que é o domínio? O domínio também é os reais. Por isso que eu deixei aqui, tá? E a gente também vai analisar nesse subconjunto aqui de menos 2 até 2, tá bom? Que pertence ao conjunto dos reais, tá? Lembre-se que D' está contido no conjunto, no domínio da função, tá bom? Pessoal, o que a gente tem que fazer agora? Vamos analisar dentro desse domínio se a nossa função é crescente ou decrescente, tá bom? Se a nossa função é decrescente ou decrescente, tá? Pessoal, então, o que a gente tem? Olha, quando é menos 2, a gente vai ter o quê? Menos 2, tá? Que multiplica o quê? Menos 2. Então, o valor, quando x é menos 2, nesse caso, é igual a 4. Por sua vez, pessoal, quando é menos 1 vezes menos 2, nossa função vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 2, né? Menos 2 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 2 vai dar 2, tá? E quando é 0? Tá errado. Desculpa.
Quando é 0, vai ser igual a 0. E quando é 1, vai ser igual a menos 2. E quando é 2, vai ser igual a menos 4. Olha, então o estudo dos valores da nossa função aqui, tá? Do nosso domínio aqui, levando para o nosso contradomínio, e a gente obtém aqui as nossas imagens, vai ser igual ao quê? Quando é igual a menos 2 é igual a 4. Quando é igual a menos 1 é igual a 2. Quando é 0 é igual a 0. Quando é igual a 1 é igual ao quê? Menos 1. Quando é igual a 2, menos 2, né? E quando é 2, nossa função assume que valor? Menos 4. E aí, pessoal, quando a função é decrescente, tá? Ela é decrescente, tá bom? Decrescente, tá? Se a gente tiver um x1, tá bom? Que é menor que x2, tá? O que a gente vai ter? Que o y1 tem que ser o quê? Maior que y2, tá bom? Maior que y2, tá? E aí, pessoal, o que a gente tem? Ora, para esse caso aí, a gente vai ter o quê? Vamos analisar esses dois casos, tá? Esses dois casos. Ora, a gente tem o quê? O nosso x1 ali é o menos 2, tá? E o nosso x2 é igual a 2, tá bom? E o que a gente encontrou? Ora, quando era x1, quando a gente tinha x1, o nosso y1 era o quê? Era 4. Quando era menos 2, a gente encontrou 4. E quando era y2? Quando era x2, a gente encontrou y2, que foi o quê? Menos 4. Ora, pessoal, nesse caso aí, o que a gente encontrou? Que 4 é maior que menos 4. Ora, tem uma relação inversa entre as variáveis, tá bom? Tem uma relação inversa. Ora, pessoal, nesse caso, então, a nossa função é o quê? Decrescente. É decrescente, tá? Nossa função é decrescente. Ora, pessoal, percebam então o seguinte, tá? Percebam que quando a razão é crescente, a gente tem o quê? A gente vai ter a nossa função, ela vai estar tendo esse comportamento aqui, tá bom? Ela vai estar tendo esse comportamento, tá? Então, graficamente, tá? Graficamente, a gente vai ter o nosso y aqui, o nosso x, e a gente vai ter o quê? Uma relação diretamente proporcional entre as variáveis, tá? E aí, pessoal, ela vai ser decrescente, tá? Decrescente. Se a nossa relação entre as variáveis, se a nossa função tiver esse comportamento aqui, ó. Esse comportamento, que é aquele nosso segundo caso. Esse aqui é o nosso primeiro caso, o nosso segundo caso. E aí, pessoal, lembrem lá, para funções quadráticas, por exemplo, tá? Que a gente tem esse tipo de comportamento aqui, tá? De uma função quadrática, a nossa função quadrática ela pode ser assim, tá? Ou pode ser assim, tá bom? E aí, pessoal, a partir de determinado ponto, a nossa função muda de comportamento, tá? Ora, a partir daqui ela era decrescente, a partir daqui ela ficou crescente. E quando o nosso A é menor que zero, que é esse caso aqui, né? Aqui o A é maior que zero. Aqui o A é menor que zero. Ora, pessoal, nesse caso aqui, até determinado ponto a função é crescente e depois ela passa a ser decrescente, tá bom? Então, a gente tem esse tipo de relação, tá? Entre as funções, tá, pessoal? Entre as funções, tá? E aí, percebam esses tipos de comportamento que a gente pode ter, tá? No caso, por exemplo, quando o A aqui, que a gente tem aqui o tipo de uma função afim, tá bom? Tipo de uma função afim.
que é o que, pessoal? Nossa função afim é o que? Y, tá? É igual é igual, tá? A x mais b. Esse aqui é um caso particular da nossa função afim. Pessoal, nesse caso aí, se o a for maior que zero, a função é crescente. Se o a for menor que zero, a nossa função é decrescente. Lembrem-se disso, tá? Lembrem-se disso para o caso da função afim, tá bom? Bom, pessoal, então isso que eu queria passar para vocês nessa aula, tá? A gente fica por aqui e na próxima aula a gente vai falar do estudo dos sinais de funções. Muito obrigado e até a próxima.